Eu estou ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá aí o vídeo tão esperado aí pelo pessoal. Vídeo onde eu trago revelações. Vocês aqui, a princípio, estão vendo pelo Facebook, que é o canal Leandro Maktub, canal que fala de ufologia e espiritualidade, com a visão universalista, respeitando todos os credos. Tomei toda a precaução para poder fazer esse vídeo, mas sei que também quem está do lado de lá vai fazer o máximo possível para que essa live dê algum tipo de bug. Isso é natural. E você que está assistindo aqui no YouTube posteriormente, peço você que se inscreva, comente e deixe a sua opinião e a sua experiência do que nós vamos falar. Né? O título está Pleiadianos e o Contato, ligado aí à nova ordem mundial. Né? Eu não sei nem se esse título vai passar pelo YouTube. Mas eu coloquei esse título como se fosse um clickbait. Por quê? Eu vim avisando o pessoal sobre uma série de grupos infiltrados, tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, Instagram, blog. Já citei vários nomes, mas dessa vez eu vou evitar citar nomes. Tá? Eu vou trazer testemunhos para vocês. E por que eu estou fazendo esse trabalho de divulgação? Será que é porque eu estou revoltado, estou obsediado, algo do tipo? Você acredita mesmo que as palavras que eu venho trazendo para vocês é simplesmente porque eu estou contra agora a linha espiritualista, é porque eu estou dominado por magos negativos, ou realmente tem alguma coisa que vocês estão sentindo aí, aquela pulga atrás da orelha? Estou dizendo isso porque eu, por exemplo, já participei de inúmeros grupos quando adentrei do assunto em 2000, meados de 2008, 2009. Dentro desses grupos, alguns em São Paulo e alguns no Rio Grande do Sul, vamos chamar assim. Em grande parte, o meu contato ele era mais pela internet, mas tive também a questão presencial, tá? E pedi você do Facebook que compartilhe nos grupos espiritualistas, porque eu estou bloqueado praticamente todos esses grupos, tá? E dentro disso tudo, eu fui vendo coisas que eu fui me decepcionando. Mas a questão não é a minha decepção, né? A questão toda é o que está por trás disso e o perigo que essas pessoas estão trazendo para quem deveria, no momento agora, ser os verdadeiros trabalhadores da luz, estão basicamente se envolvendo com a negatividade sem observação. Eu conversei ao longo da semana com algumas pessoas que participaram desses grupos, né, grupos ligados à nova era, especificamente ligados à espiritualidade, tudo falando aí de novo comando planetário, Astasteran, os sirianos, pleiadianos, a fusão, a retirada dos reptilianos, vídeos que eu trouxe aqui da nova ordem, que agora mudou o nome, né? Agora é nova ordem mundial, onde essas pessoas estão atentas para que isso não seja descoberto, né? Porque houve uma infiltração, vamos chamar assim, das pessoas que eram da negatividade, e houve um movimento bem grande nos anos 2000 e no início dessa última década agora, até 2020, de 2010 para agora, inclusive estamos no portal 1111 nesse exato momento aqui no Facebook, e eles migraram, né? Porque quem trabalha do lado de lá, existe um exército espiritual de pessoas que são muito inteligentes. Você não acredite e tenha em sua mente que o mal é burro, não. O mal é mal intencionado, mas ele é inteligente, principalmente essas falanges que trabalham no controle mental e global. Aí você pode acreditar nas linhas espirituais não ligadas somente à raça, mas à egrégora de espíritos muito pesados que eles sabem manipular as realidades, tanto no astral quanto no mental, ou entre dimensões paralelas, para poder ludibriar os grupos. Dentro disso, principalmente, ocorre o quê? As pessoas que estão ligadas a esses grupos, elas fazem o quê para se adentrar? Elas vêm com um conhecimento ligado a toda a parte de metafísica, parte de espiritualismo na forma geral, né? Sendo um bandista, sendo um candomblessista, ou então da teosofia, Rosa Cruz, maçom,
Eles juntam esse conhecimento e adaptam a versão. Aí você vai ouvir uma suposta canalização, por exemplo. Dentro dessa canalização, você pode botar ali 70% de alguma coisa que foi pego por esses tipos de seres, de alguma pessoa que realmente está ligada à espiritualidade positiva, vamos chamar assim, do bem. Mas os outros 30%, ela está ali elevando o seu ego e fazendo com que você se fidelize a determinado grupo. E os grupos estão fazendo o quê? Eles estão se fechando, porque eles dizem que não podem ser questionados, porque quem está sendo questionado está sendo atacado pelo mal. Mas quem trabalha a espiritualidade tem ciência que é uma batalha constante. Quando você opta em ser um trabalhador da luz, você tem que ter a consciência que as coisas não serão um mar de flores. Por exemplo, eu contei um relato no Facebook, onde eu estava pesquisando com um dos administradores desse grupo, que estavam me relatando algumas reuniões. Dentro dessas reuniões aconteceram até obsessões coletivas. Eu compartilhei no início dessa live aqui uma imagem. Não ficou muito nítida, mas para quem quiser a imagem cortada com os obsessores, são um grupo de uns 5, 6 obsessores em uma dessas reuniões que aconteceram aqui no Brasil, e ali no meio estavam crianças e pessoas que eram residentes desse grupo. E eu não estou batendo aqui a tecla em um grupo, porque eu já participei de outros, e quando ficávamos nos bastidores, eu me surpreendia com as coisas que eram ditas ali. Por exemplo, Leandro, você tem que criar um método para poder ganhar dinheiro. Mas eu falei assim, eu não estou aqui só para ganhar dinheiro. Lógico, se eu tiver um material, for dar palestra, algo do tipo, eu preciso ser remunerado por isso. Eu moro numa região, preciso me deslocar para outra para dar uma palestra, eu preciso de uma remuneração. Mas a ideia que eu via por trás disso era não. A gente tem que sempre estar criando algo novo, que mesmo que não seja, aliás, não sendo de contato de Astacheran, de comando planetário, a gente vai fantasiar uma história para que a gente possa vender. Porque grande parte das pessoas que consomem esse material são pessoas que são abastadas na questão financeira. Você quase não vê, por exemplo, a gente está falando muito aí da questão do racismo, pessoas pobres, né, de baixa renda, frequentando esses workshops, ou então esse tipo de reuniões fechadas. Existem negros no meio disso tudo? Existem negros no meio disso tudo, mas são a minoria. E eles procuram pessoas mais idosas, pessoas que estão desgostosas da vida em relação à religião, que hoje têm acesso à internet, e houve essa questão devido ao fato de não estarem mais em uma igreja, aí associa os mestres ascensionados com a questão da luz, e se adaptam a esses grupos e fornecem, né, e bancam, financiam esses grupos, tá, para que eles cresçam, né? Então, esses grupos são estruturados até em envolvimento com planos de saúde, eles oferecem celulares, toda a infraestrutura que vocês imaginar para esse maquinário funcionar. Tá? Eu tenho sprint de conversa aqui com pessoas que eu resolvi, por proteção e questão jurídica, não passar, mas o intuito aqui é abrir os olhos de vocês. Eu tenho certeza que vocês que já participaram desse grupo ou conhecem alguém que participa, tem noção do que eu estou falando. Por isso eu sempre peço a vocês que se inscrevam para esse canal crescer e a gente trazer mais pessoas trazendo testemunhos sobre o que está acontecendo. Por exemplo, eu vou contar um caso de uma administradora de um grupo bem famoso, que tem blog, tem contato aí com essa mudança, né? Prepare-se para a mudança, né? Não diretamente esse grupo, tá? Vou deixar só a entender que é esse grupo que toda vez que fazia uma meditação, ela observava, porque ela fazia parte, né? Não guiado, porque eles pedem para fazer guiado. Pedia para fazer essa meditação guiada, essa pessoa fazia em silêncio, e ela sempre visualizava um olho vermelho e uma questão ligada a dragões. E outras pessoas também falavam, isso já aconteceu comigo, tá? Após reuniões ditas da luz, eu sofri ataques e ser levado para umbral. Pô, Leandro, mas é você que não estava sintonizado com a sua energia, e essa é assim, a grande desculpa que esses meios espiritualistas eles têm usado para poder manipular as pessoas, tá? Eles se passam pela luz, mas as pessoas que entram, fica difícil de sair. Quando saem, eles ridicularizam. Tem pessoas, tem casos dentro desse testemunho, que pessoas que estavam envolvidas com esses grupos que ficaram loucas, pessoas que passaram por algum atendimento ou ganharam algum tipo de pedra, ficaram com dores no corpo, adquiriram alguma doença.
Eu mesmo sou testemunha disso quando eu comecei a fazer o trabalho supostamente com a egrégora dos arcturianos. As pessoas, muitas, pela sua própria fé, conseguiam ver uma melhora, mas posteriormente saíam do atendimento com alguma dor. E eu visualizei, assim, questões no astral que eu falei assim, não, vou dar um tempo com isso para analisar esses pactos de fidelidade. Para quem realmente eu estou enviando essa egrégora? Quem foi que criou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um orgonite. A energia que está ali no orgonite, ela representa a egrégora da pessoa que formatizou aquilo ali. É a mesma coisa quando você fala, vamos fazer uma analogia aqui, trazendo para fora, quem usa droga, comprou a droga do traficante. O problema é a maconha que você está fumando? Não. A egrégora que está ali, muita gente pode ter morrido no caminho, é o traficante, a energia que está nele, até você consumir na sua casa, existe uma energia que leva você para um vórtice negativo que alimenta o seu perispírito e cria algo negativo à sua volta. Eu não estou dizendo aqui para você usar droga, estou fazendo a analogia. Então, quem entra para esses grupos que estão blindados por esses magos negros que estão infiltrados, fazem isso, criam grupos fechados, chamam administradores para fazer o controle, e esse controle é feito da seguinte forma: tudo que for dito ao contrário, a gente tenta excluir e colocar que essas pessoas precisam de ajuda, porque estão sendo perseguidas, principalmente quando essa pessoa tem algum tipo de influência, para que não quebre essa corrente e faça com que isso siga à frente. Eu pretendo trazer mais à frente aqui também pessoas que tenham coragem, que participaram por essas questões do grupo, sendo membros diretos do grupo, tá? Porque os grupos, eles fazem o quê? Os donos desses grupos, eles fazem algo que eu já avisei muitas das vezes, o que os mestres não fazem, tanto ligado à fraternidade, quanto mentores ligados à parte espiritual, vamos dizer, de uma dimensão que seja um pouco mais ou menos sutil. Né? Eles fazem tem um nome na anotação, uma cosmobiografia. É semelhante ao lance da origem cósmica, sendo que na cosmobiografia ela é mais ligada, pelo que eu entendi, ao que você viveu como encarnação aqui na Terra. E grande parte das pessoas, para entrar para o grupo, o que eles fazem? Você é faraó, você é um sacerdote de alto grau, você foi Cleópatra, você foi Siddhartha Gautama, é sempre pessoas de alto nível de conhecimento. Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Nikola Tesla, você vê de tudo. Ninguém nunca é o capacho, é sempre alimentando o ego, e essas pessoas se sentem confortadas quando alimentam o ego. Porque quem está ali em volta, que acredita, fala, não, a minha cosmobiografia também está ligada a isso, e a pessoa entra num loop de ilusão e que fica parecendo com esse lance da política. Mesmo que o presidente ou alguém ligado ao que você votou faça algo errado, você fica cego. E o canal aqui é para trazer o esclarecimento. Não é porque eu deixei. Não é que não existe extraterrestre, existe comando planetário, existem realidades multidimensionais, realidade paralela. Por exemplo, uma das postagens que eu visualizei dentro do trabalho que eu fiz para gravar esse vídeo, eu estava lendo uma postagem de um grupo do Facebook, tive que criar até um fake para eu poder entrar, que estava dizendo que os pleiadianos agora já estão dizendo que estão prontos para dar o contato, tá, para a gente se preparar. E eu inúmeras vezes aqui avisei a vocês que caso haja um controle, ou no caso um controle, perdão, caso haja uma invasão ou alguma declaração mundial em relação a extraterrestre dar o contato, para que vocês fiquem com o pé atrás, que seria uma simulação da nova ordem mundial para haver o controle. E eu já falei aqui, em relação a dimensões paralelas, que quanto mais a gente alimenta esse tipo de ideia, a nossa psicosfera ela vai criando correalidades. Né? Você que estudar um pouco de física quântica, você sabe que as dimensões elas se entrelaçam, e às vezes uma realidade está aqui, pode ser outra que esteja aqui ao meu lado. Eu estou aqui virado para o lado direito seu e aqui eu estou para o lado esquerdo. É como se fosse o reflexo de uma câmera, né? Explicando, é mais ou menos assim que funciona com as dimensões paralelas. E em uma delas eu acessei, em desdobramento, onde esses seres davam o mesmo contato. Existem até alguns seriados que falam sobre isso. Aparentemente são humanoides, sendo que tem uma tecnologia totalmente à frente do nosso tempo.
E aos poucos eles vão implantando tudo isso que os canalizadores vêm dizendo que é daqui, que são os reptilianos, draconianos, iriam fazer. E na verdade não. É algo que a gente vai criando e atraindo essas entidades para outras realidades que são sutis ou não, perante as nossas realidades, que muitas das vezes acontecem coisas negativas do nosso lado devido à nossa forma de pensamento. Você já ouviu falar também aí que o que você é o que você pensa, o que você pensa é o que você atrai, que nós somos seres co-criadores, sendo que nós estamos muitas das vezes sem essa potencialização para criar, porque o entendimento não é passado por nenhum desses seres canalizadores dito da luz de verdade, porque se eles são mesmo tão avançados, por que eles não nos dão o mecanismo que eles utilizaram na época deles? Será que é porque nós somos um planeta de prova e expiação? Ou porque será realmente, se você se questione, tá? É só um questionamento, que eles querem nos manter presos e tem algo por trás disso para usar a nossa energia, já que eles já não estão encarnados em corpos físicos. É um assunto muito complexo, tem muita coisa para trazer. O pessoal sabe quando eu gravo live, eu tento me conectar para ter a lucidez, separei coisas ligadas aqui ao meu celular, anotações, sendo que eu faço um estudo, e às vezes a dinâmica eu conversando com vocês, principalmente aqui no Facebook, né? Eu não gosto de fazer live no Facebook, estou fazendo porque eu não estou podendo lá no YouTube. No YouTube o pessoal interage mais. Aqui o grupo que segue no Facebook é bem menor, né? Inclusive, da próxima vez que eu abrir, eu vou configurar o StreamYard, tá, para fazer lá no grupo MacTube Cosmo, porque é um grupo já para falar sobre essas coisas. Aqui no Facebook tem gente que me conhece, que é de banda de rock, que é de música, que é família, que já nem acredita muito nessas histórias. Então o métier é diferente. Mas eu sei que você que está vendo aí no YouTube vai ter dúvida a respeito do que eu estou falando e vai ter muitas certezas também, tá? E assim que eu puder trazer essas pessoas, porque eles têm um certo receio. Essas pessoas que estou dizendo são pessoas que estão ligadas a grupo de administração, cujos quais eu fui praticamente cerceado de participar devido aos questionamentos ligados às canalizações e às mensagens de contato de evento em massa ligado aos seres extraterrestres e todas as mudanças ligadas à Nezara, à Gesara, ao dia e a hora, e que caiu os governos, e que a bolsa vai cair, que a Operação Storm é isso, que a Operação Storm é aquilo, Obama Gate, eles fazem uma miscelância danada e deixam o povo, na verdade, desinformado. Tá? Isso acaba, para quem é um pouco cético, ridicularizando o meio. Mas você tem que ter fé, não é com esses olhos, tem gente acreditando que já está na quinta dimensão, a gente não está na quinta dimensão ainda. A gente está vibrando muito baixo, porque os seres da cabala negativa, juntamente com esses magos negros, já estão infiltrados, já descobriram a maneira de enganar as pessoas que deveriam estar agora em outro nível de consciência em relação a tudo, tá? O conhecimento está aí, não existe. Qual a forma de mudar isso? É você abrindo a sua mente e ajudando pessoas que vêm fazer o questionamento. No caso, eu posso me colocar nesse meio, não que eu seja o dono da verdade, para poder fazer esse trabalho de abertura de consciência com outras pessoas. Não ser um ego siderado, acreditar na espiritualidade, mas trabalhar de forma racional. Fazer trabalho meditativo, fazer prestação de serviço, fazer ação. Não comprar as pessoas com celulares, com tablets e fechar o grupo para que somente o que é dito por aqueles mestres, porque esses grandes líderes desses grupos são endeusados. O cara fala que você é um bosta do outro lado da câmera e tem gente que bate palma, manda coraçãozinho em live. Diz que acontece isso, não, vamos criar agora um grupo fechado aqui do Mariano MacTube Cosmo, você vai participar, vai ter que me pagar R$ 90 por mês, porque senão vai ter um cara igual um fulano de tal e vai bloquear essa live aqui e não vai dar certo. Por quê? Vai falar besteira e quem tem um pouco mais de conhecimento vai falar assim, não, esse cara que está mentindo, isso aqui não é verdade. De fato, isso não ocorre. Entendeu? Aí é fácil de mascarar. Quantas lives que eu peguei desses ditos gurus e mestres, eu falei assim, não, isso não existe por A, por mais B, por mais C. Ah, eu sou contatado de Sirius tal, tal, tal. Aí tem gente misturando a origem cósmica dos felinos com Sirius, aí bota com Lira, aí fala que é agora uma fusão entre os arturianos, pleiadianos e sirianos, que viraram uma nova egrégora. Tem gente que não explica o que é isso, simplesmente coloca a informação e as pessoas compram.
tá? Fora aqueles que criam histórias sem ser carnalizadores, eu não tenho nada contra isso. E não dizem que é ficção, que é verdade. Isso aqui vai acontecer de fato, e de fato isso é real, tá? Mas eu não vou me estender muito nessa live, é somente mais um toque dentro de todos esses. Eu pretendo, quando um desses administradores ou ex-administradores voltarem para cá, né, para as redes sociais, eles poderem falar um pouco mais, porque eu não obtive assim autorização para colocar os áudios. Existem coisas assim horrendas, né, que eu ouvi dentro desse meio, tá? Dentro das reuniões que acontecem secretas, e as pessoas não estão fazendo isso por revolta, simplesmente porque abriram os olhos e sofreram mazelas na questão energética e na questão física dentro disso tudo. Você que ficou até agora aqui, quiser apoiar o canal, também tem na descrição aí a conta para poder ajudar, tá? A gente comprar um material melhor, eu melhorar esse lance desse Chrome aqui, que a gente está precisando trocar essa câmera que já está bem antiga, ela só grava em 360, tá? E um microfone de lapela, a gente montar um estúdio, algo melhor, tá? Ninguém é obrigado a fazer nada, que eu não estou botando a arma na cabeça de ninguém. Tem material sobre a questão energética, se você quiser também entrar em contato, ó, bloquear aí o carro do som que está passando agora. Mas o importante é você entender a mensagem, tá? Eu espero que vocês tenham entendido as mensagens. Compartilhe nos grupos, que é muito importante, já que eu estou cortado deles por trazer a minha verdade a respeito desses grupos que estão com pessoas do mal, seres das trevas infiltrados no meio, passando por seres da luz, e às vezes é tarde demais para você abrir os olhos e você já perdeu até a sua questão financeira, se iludindo por essas pessoas que têm uma boa lábia, uma boa dicção, uma oratória que possa dominar você dentro de algum contexto espiritualista, assim como muitos outros líderes de outras linhas religiosas fazem também. Tá? Gratidão por ficarem aqui até agora. Você do YouTube, por favor, deixe seu like, comentem aí. Eu não faço nenhum tipo de restrição ao comentário, logicamente sem ofensas, sem xingamentos. Se você discorda, pode deixar seu dislike também. E caso você venha discordar, deixa aí o porquê você discorda, tá? Porque tem gente que entra numa igreja aí da vida e é salvo e tem seu milagre, e eu posso trazer a explicação dos milagres que acontecem em outras linhas religiosas, mesmo com líderes charlatões, tá bom? Um grande abraço, paz e luz a todos, e até o próximo áudio ou o próximo vídeo. Namastê a todos. Obrigado.